Boa, Felipe Nunes, primeiro e segundo turno quentíssimos da Quest, movimentando, dando largada aqui a nossa cobertura. Se Flávio e Lula estão empatados, né, na margem de erro, se Caiado tem a menor distância entre os candidatos que a gente simulou, né, depois de Flávio, e Renan vem crescendo, no caso de Zema acontece o contrário. Felipe Nunes já está aqui com a gente com os números quentíssimos na mão. Boa tarde, Tá pegando tudo bem? fogo, Júlia do Alívio. Tô super curiosa, já vamos pro telão. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Aí, Felipe, primeiro turno, então, é estimulada. Explica para o nosso assinante, que é quando vocês apresentam os candidatos, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem intenção de voto para presidente, primeiro turno, cenário completo, todos os candidatos apresentados. Júlia, o que a gente está vendo aqui? Andrade, me ajuda, ó. Lula, 38 pontos, intenção de voto. Flávio Bolsonaro, 31. Renan Santos aparece com 4. Ronaldo Caiado, 4. É bom dizer, Renan Santos e Ronaldo Caiado, o mesmo número e tecnicamente empatados. O escritor Augusto Cury do Avante e o Romeu Zema, 2 pontos cada um. A gente tem Samara Martins com 1 ponto. Todos os outros nomes apresentados, Clariane, Edmilson, Hertz, Leonardo, Rui Costa e Wilson Grassi, não pontuam na pesquisa. Muito importante chamar atenção para os 10% de indecisos dessa pesquisa e 8% que dizem, Júlia, que não vão votar em ninguém ou vão votar branco e nulo. Esse é o cenário de primeiro turno, muito importante porque, primeiro ponto, Júlia, se a gente somar 31 mais 4, 10, mais 13. 38. 13 mais 31 dá mais 38. A pesquisa hoje não Aponta, tem nenhum indicativo de que a eleição turno. pode terminar no primeiro turno. Portanto, a gente tem que olhar agora para... Vamos correndo aqui para o cenário de segundo turno. Então, olha ali, Lula, 43% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 40%. Felipe, tem aí uma mudança dentro da margem de erro em relação ao levantamento de agosto, 5 de agosto. Exato. O que importa aqui para a gente é acompanhar o seguinte, assinante. Se a gente olha lá para maio, o que a gente está vendo aqui? Antes do Dark Horse, o Lula tinha 42, Flávio tinha 41. O que se seguiu em seguida, havia uma grande expectativa do que podia se dar aqui. Foi uma queda do Flávio Bolsonaro, mas ainda assim pequena, né? 41 para 38. O que a gente está vendo agora nas últimas rodadas de agosto é o inverso, uma recuperação de Flávio Bolsonaro. Na média, claro, essa oscilação é dentro da margem de erro, 39 para 40, o Lula 44 para 43, mas em relação à distância, a gente começa a observar uma tendência, Júlia. Esse dado é importante porque tem 13 ainda de branco nulo, não vai votar, e 4% apenas de indecisos, ou seja, a primeira pesquisa que a gente divulga dessa eleição, que está começando, né, 48 horas para começar, mostra uma recuperação de tendência em relação a Lula para Flávio Bolsonaro. É um empate, né? Porque estamos na margem de erro, 43 Lula, 40 Flávio, 2 para cima, 2 para baixo, se encontram ali empatados do ponto de vista... Exatamente, do ponto de vista estatístico, a gente tem hoje no segundo turno um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Diferença entre os dois, que era de 5 pontos percentuais, gente, vocês veem em agosto há 10 dias, 5 de agosto há 9 dias, caiu para 3 pontos percentuais. Exato. Então tem uma tendência aqui que a gente está capturando. Tá. Vamos ver como é que a campanha se desenrola. Vamos passar para o outro cenário, porque a gente também testou, Júlia, Lula contra Ronaldo Caiado. Nesse caso, a gente vê um cenário bem mais estabilizado. O Lula que oscila de 45 para 44. O Caiado fica 37 a 37. Aqui não tem variação numérica. Neste caso, o Lula lidera as intenções de voto segundo turno. Lula contra Caiado, 14 branco nulo não vai votar e 5% dizem indecisos. Então, se Lula está empatado com Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno, lembrando que a campanha nem começou ainda, a gente está começando a apurar as intenções de voto, contra Ronaldo Caiado, a gente vê uma liderança de Lula nesse caso. Júlia, vamos passar para o terceiro cenário? Vamos lá, Lula e Renan Santos. Aqui tem um cenário muito interessante para a gente acompanhar, olha lá. Se a gente olha para o todo, nesse momento, o Lula oscila 45 para 44, 1 ponto de oscilação, mas o que chama a atenção aqui é o desempenho de abril até agora de Renan Santos. Ele saiu lá em abril de 24 pontos e agora 36. Lula continua, então, nesse caso, também vencendo um eventual segundo turno contra Renan Santos, 44 a 36, mas chama a atenção, Júlia, como o branco e nulo vai caindo ao longo do tempo e, nesse caso, a gente tem uma oscilação sempre positiva para o Renan Santos, o candidato do Missão, ao longo desse tempo. Vamos ver como esse cenário se desenrola até o dia 4 de outubro. E temos mais um último cenário de segundo turno, E o último, né? que é de Zema. E é um cenário, Júlia, aqui bem diferente dos outros que a gente estava olhando, né? Se Flávio e Lula estão empatados, né, na margem de erro, se Caiado tem a menor distância entre os candidatos que a gente simulou, né, depois de Flávio, e Renan vem crescendo, no caso de Zema acontece o contrário, né?
de maio para cá, a gente vê que a distância de Lula para Zema marginalmente vai aumentando, ou seja, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, não consegue aqui melhorar seu desempenho. Lula tem hoje 45% das intenções de voto e o Romeu Zema 34 pontos. Quando a gente olha para tudo isso, Júlio, eu acho que o cenário fica muito claro. A disputa e a competitividade Lula-Flávio é maior, os outros nomes ainda não conseguem chegar no mesmo nível que o Flávio. A gente vê que ele teve um pico, né, o Zema ali por maio, abril, tem a ver com aquelas manifestações que ele passou a fazer nas redes sociais, tentando buscar um embate com o STF, que naquele momento rendeu para ele uma repercussão maior. Logo depois do carnaval, ele começa a crescer, nesse caso Zema, né? E aí você tem uma oscilação positiva, vem um embate com o Gilmar, mas depois isso não se sustenta. Muito interessante ver como esse quadro vai se desenhando ao longo do tempo. Boa, Felipe Nunes, primeiro e segundo turno quentíssimos da Quest, movimentando, dando largada aqui a nossa cobertura. A partir de daqui a 2 dias já começa a campanha na rádio e na TV, propaganda eleitoral obrigatória. Só que eu sei que você tem mais novidade, quero saber quais. Tenho sim, Júlia. Olha só, vou pedir a turma para colocar no telão. O almanac já está aqui funcionando. Júlia, por quê? Por que é tão importante a gente olhar para isso? Vamos começar com o seguinte, tá? Esses são os números indecisos, a gente não olhou para esse cenário de indecisos, né? O que eu quero chamar a sua atenção aqui, Júlia? Olha aqui, ó. Nesse momento, 51% de indecisos é um patamar, né? Já foi mais alto, o número mais alto que a gente encontrou que foi 69, então o número já foi maior, ele foi caindo. Quem que subiu nisso, né? Lula, 25 pontos, Flávio, 19 pontos, são os nomes mais citados no indeciso, mas é bom chamar a atenção, assinante, olha só, metade do eleitor brasileiro, quando perguntado espontaneamente, nesse momento diz o quê? Não decidi ainda, não tem Pergunta quem você vai votar, a pessoa diz ainda não sei, né? Exatamente. Então, mas isso é normal nessa nessa época da eleição, né? Pré-eleição. E aí é importante lembrar isso, a gente compara esse número com 2022. Boa. Neste momento, a indecisão é maior do que era em 2022. É isso, estou falando que é normal, mas a gente tem um percentual um pouco maior. Ó, tá vendo aqui? Ó, esse 51 é maior hoje do que a gente tinha lá atrás. Então, isso eu acho que é super importante. Boa. Outro cenário que eu queria mostrar, Júlia, vamos caminhar aqui para o primeiro turno, a evolução, que é o seguinte, quando o... Peraí, cadê? Deixa ele abrir de novo. Os indecisos são super importantes também, porque eles, para onde eles vão, né, Felipe? O movimento que eles fazem pode ser decisivo, melhor falando. A gente viu um movimento relevante de indecisos quando o Flávio Bolsonaro começou a perder musculatura nas pesquisas em razão do escândalo do Dark Horse. A gente viu aumentar o indeciso e a campanha de Flávio achava bom, porque dizia assim, se fosse para migrar para outro candidato já teria ido. Foi para o indeciso e depois vai voltar para a gente, era a aposta deles. Então, essa movimentação de indecisos é super relevante, né? Exatamente. Vamos ver como é que esses 51 vão se comportar daqui para frente.